abençoar você. Amém? É bom estar aqui, podermos nessa noite fria, chuvosa, podemos estar junto com você. É muito bom poder olhar no seu rosto e ver o brilho de Deus, de Jesus em você. Estou muito feliz hoje porque às vezes a gente precisa de algumas respostas, não é? Na vida. E hoje Deus me deu algumas respostas hoje, aqui nesse lugar, nesse culto. Estou muito contente. Amém. Muito contente mesmo com Deus. Amém? Estou feliz porque temos alguns convidados aqui, que estão aqui. Eu quero dizer que você é meu convidado no final do culto para tomar um caldinho aí. Amém. Caldo de feijão? Caldo de feijão? Caldinho de feijão, tá bom? Então vocês que foram convidados por alguém, que estão aqui, eu queria tomar um caldinho de feijão com você ali atrás. Amém? Tenho certeza que será o princípio de uma caminhada que Deus tem preparado. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que nós hoje pensássemos e que nós tivéssemos uma visão daquilo que Deus quer fazer na vida da gente, na sua vida, amém? Na minha vida. Deus quer fazer mudanças, amém? Fala comigo, mudanças. Deus quer fazer mudanças. Deus quer tirar aquilo que não está bom e tornar aquilo bom, agradável, melhor. Deus quer fazer isso. Tá bom? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 7. Durante a semana nos grupos foram ministrados essa palavra. Você que não teve oportunidade de estar nos GCCs, essa palavra que foi ministrada lá, eu tenho certeza que Deus tem coisas a acrescentar naquilo que foi ministrado. Amém? Essa história é a história de uma mulher que perdeu a única coisa que ela tinha de valioso. Aliás, ela perdeu duas coisas que ela tinha de valioso: o seu esposo, depois o seu filho. E Deus, Ele utiliza essas situações adversas que acontecem na vida para se aproximar dela. E Deus se utiliza dessas situações adversas que acontecem na sua vida e que talvez você esteja hoje vivenciando para se aproximar de você. Amém? Fala para o seu irmão, Deus quer se aproximar de você. Não se afaste dele. Ele quer estar perto de você. Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 15, narra essa história, onde essa história, essa situação acontece. Vamos ler juntos, então, do versículo 11 até o versículo 15. Vamos lá? Amém? Vamos? Se quiser pode ler aqui, pode ler na sua Bíblia. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo Deus, o filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. O que Jesus falou para ela? Não chore. Não chore. Amém. Amém? Amém. Não chore. O Senhor falou para essa mulher: não chore. E Ele está falando isso para você hoje. Não chore. Amém. Glória a Deus. Depois Aproximou-se e tocou no caixão, e os que embriagavam pararam. Jesus disse:
Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Jesus lhe entregou a sua mão. Amém? Glória a Deus. Bom, Jesus ele estava numa cidade próxima a essa, Naim. Ele estava numa cidade próxima chamada Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus se encontra com um centurião. E ele opera um milagre na casa daquele centurião. E depois desses milagres que acontecem nessa cidade de Cafarnaum, ele anda 45 quilômetros. Cafarnaum até Naim, onde acontece isso que nós lemos, são 45 quilômetros. Mais ou menos como a gente ir até o centro da cidade, Praça da República e voltar. Jesus caminhou isso para encontrar com essa mulher. Jesus caminhou 45 quilômetros para chegar aonde aquela situação de morte estava, para mudar aquela situação. E ele chega naquela cidade chamada Naim, que em hebraico significa beleza, beleza agradável. Essa cidade, isso significava Naim. Era uma aldeia, não era uma cidade grande, né, como Jerusalém, como até mesmo Cafarnaum, mas era um vilarejo, era uma cidadezinha do interior. E Jesus anda 45 quilômetros para um vilarejo para encontrar-se com uma viúva. Porque Jesus queria falar com ela. Então Jesus, ele não faz distinção de pessoas, nem de lugar. Jesus, ele quer falar com as pessoas. Ele quer falar com você. Amém? Você veio hoje aqui porque Jesus tem um encontro marcado com você. Amém. Ele quer falar com você. Amém. Amém? Nós estamos aqui porque nós queremos ter um contato íntimo com Cristo. Por isso que nós viemos. Se não ficava em casa assistindo lá o Fantástico, assistindo outras coisas, mas nós preferimos estar aqui. Porque Jesus quer falar conosco, Jesus quer falar com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Atualmente, essa cidade, ela ainda existe. Essa cidade, e ela fica próxima, ela é atualmente um povoado islâmico. E ela fica perto de algumas cidades ali chamadas, uma das cidades chama-se Kefar, e a outra Mahané Israel. Essa cidade existe ainda. E uma das peculiaridades nessa cidade é que nas ruas das cidades existem rochas bem próximas às ruas. E nessas rochas eram cavados túmulos. Então, provavelmente, em uma dessas ruas, Jesus se encontra com essa mulher. Em uma dessas ruas onde existem ali aquelas rochas que eram túmulos, Jesus se encontrou com essa mulher. E o versículo 12, ele fala que essa mulher que estava saindo, que estava indo enterrar o seu filho, que esse filho era filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva. A maior tragédia que poderia acontecer para uma mulher nessa época aqui, nessa sociedade, a maior tragédia que poderia acontecer para uma mulher era ela ficar viúva. Porque ela ficava sem sustento. Ela não tinha quem dar a ela alimento.
Porque o mercado de trabalho não existia nesse tempo para mulheres. Era totalmente fechado. Não existia nada que a mulher poderia fazer. Então, quando acontecia isso, com essa fatalidade com alguma mulher, a tendência e o que geralmente acontecia era que elas viravam mendigas ou prostitutas. Elas viviam em situação de humilhação e dependência. E geralmente os religiosos da época usavam dessas mulheres e exploravam, não é, a fé delas. Por quê? Porque elas precisariam de alguém para sustentá-las, para ajudá-las. Então, os religiosos ali, eles aproveitavam isso, os mestres da época, eles aproveitavam para explorar o serviço dessas mulheres, explorar a vida dessas mulheres. É por isso que Jesus, lá em Marcos, capítulo 12, no versículo 40, Marcos 12, 40, Jesus faz uma advertência ali. Jesus fala assim, Jesus está falando com os mestres. Aí Jesus fala assim, no versículo 40 de Marcos 12, Jesus fala assim: eles devoram as casas das viúvas. Estes mestres, estas pessoas que diziam-se religiosos e queriam trazer a resposta para elas, eles acabam usando da dificuldade das pessoas para ter um ganho maior, não é, em suas vidas. Provavelmente essa viúva passou por tudo isso quando seu marido morreu, quando seu esposo morreu. E aí ela tinha um filho, o filho era pequeno, então o filho cresce, se torna um jovem, e aí começa a sustentar sua mãe, começa a dar a ela uma vida digna, começa a trazer aquela mulher a condição de vida normal que ela tinha antes do seu esposo morrer. A esperança volta para o seu coração. E ela começa a se alegrar novamente. E aí acontece que o seu filho falece, seu filho morre. E agora, então na mente dela tudo se acaba. Tudo está voltando a ser como antes. Aquilo que ela não queria mais que acontecesse na vida dela, parece que está voltando, que está retornando. Mas, aqui fala no versículo 12 mesmo, fala que Jesus está chegando naquele lugar. Estava saindo o enterro com uma grande multidão, e estava chegando Jesus com uma grande multidão. A morte se encontra com a vida. Amém. Glória a Deus. Aquilo que não era possível se encontra com aquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que era humanamente impossível de acontecer, que era a vida voltar, se encontra com o dono da vida. Amém. Amém? Aqui no versículo 12, fala assim: Jesus foi a uma cidade chamada Naim, com ele os seus discípulos e uma grande multidão com ele. Ao se aproximar da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então as multidões se cruzam. Amém? As multidões se cruzam. E provavelmente cada uma ia para os seus destinos. O destino da multidão que estava com Jesus era se alegrar com aquilo que Jesus estava fazendo, e ele ia prosseguir o seu ministério. Amém. O destino
da multidão que estava com a viúva era o cemitério, era a morte, era a tristeza. E essas multidões então se encontram. Jesus indo para outra cidade, para Galileia, realizar o seu ministério, e as multidões, a multidão que estava com a mulher indo para aquelas cavernas para enterrar o filho daquela mulher. Mas aqui no versículo 13 fala que Jesus interrompe o destino daquela viúva. Amém, glória a Deus. Amém? Jesus não deixou que o destino para onde ela iria acontecesse. Jesus intervém na situação. E eu quero falar em nome de Jesus para você, que Jesus, Ele quer intervir no seu destino. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus quer intervir na sua vida. Amém. Ele não quer permitir que as coisas continuem como estão. Glória a Deus. Ele quer mudar essa situação. Amém. Amém? Fala para o seu irmão, Jesus quer intervir no seu destino, na sua vida. Glória a Deus. Então o versículo 13, ele fala assim: ao vê-la, o Senhor Jesus. Ao vê-la, o Senhor. E o termo usado aqui, irmãos, essa palavra Senhor no grego é kurios. Kurios. E essa palavra significa o Senhor da vida. Glória a Deus. Amém. O dono da vida. Então o Senhor da vida se encontra com a morte. O dono da vida se encontra com aqueles que estão levando alguém morto. Amém. Aquele que tinha todo o poder se encontra com aquela situação. Aleluia. O Senhor muda, o Senhor altera a situação. Amém. Jesus é o Senhor da vida. Jesus conhece a nossa história. Jesus sabe quem somos. Jesus conhece tudo o que somos. Amém. João capítulo 1 versículo 4 fala que nele estava a vida. Nele, Jesus, estava a vida. Amém. João capítulo 14 versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala comigo assim: Jesus é a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ele não é apenas uma pessoa que veio, não é apenas um profeta. Jesus é o consumador e o autor da vida. Amém. Glória a Deus. Então a ideia aqui, quando Jesus se encontra com aquela mulher, quando Jesus se encontra com aquele homem morto, a ideia é que o Senhor da vida transfere vida àquele que estava morto. Amém. Aleluia. Quando ele se encontra com aquele homem, ele fala assim: olha, vida, volte para essa pessoa. Aleluia. Jesus transforma a morte em vida. Jesus transfere a vida. Jesus transfere vida para você. Quando você se encontrou com Jesus, Jesus transferiu a vida dele para você. A vida eterna. Glória a Deus. A vida eterna está em você. Você não é mais como era antes. Você é uma nova criatura. E assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus transfere vida. Jesus, se o inimigo quer fazer você voltar àquele sentimento de morte, aquele sentimento de estar distante de Deus, não permita isso. Levante-se e fale: Deus me deu vida, e vida em abundância, vida eterna. Ele me salvou na cruz do Calvário, e através dele eu posso viver. Ele me deu aquilo que eu não tinha, ele fez aquilo que eu não podia fazer, para que eu pudesse viver com ele eternamente no céu. Jesus transfere vida para você. Viva essa vida constantemente.
Viva essas coisas que Deus te deu constantemente. Aleluia. Jesus se encontra com aquela pessoa ali no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele não apenas viu a mulher. Jesus não apenas viu, não apenas olhou, não apenas verificou a situação. Amém? Às vezes a gente vê, a gente falou isso nos grupos, às vezes a gente vê os problemas das pessoas. Verdade. O filho daquela mulher tem problemas com álcool. E a gente vai olhando. E fica olhando. Fica olhando. O marido daquela senhora são idosos já e o marido perdeu o emprego. E a gente vai olhando. Jesus não ficou olhando o enterro. Jesus não ficou olhando a dificuldade da viúva. Jesus interfere na situação. Jesus entra no meio da situação. Jesus quer que você interfira no mundo. Interfira nas situações. Não permita que o seu parente vá para o inferno. Fale para ele, olha, Jesus pode mudar essa situação com amor. Mostre para ele que é possível. É possível mudar. É possível mudar. Jesus tem poder para transformar as situações. Para mudar as coisas que não estão certas. Jesus tem poder. Jesus tem poder. Então fala aqui ao vê-la, Jesus falou: não chore. Não chore. E a mulher provavelmente pensou assim: como que eu não vou chorar? Já aconteceu isso com você? Às vezes está passando por um problema tão sério, a pessoa vem, fica assim, não. Como você não vai ficar? Como não vai ficar? Talvez ela tenha pensado assim: como não chorar? Se tudo que eu tinha não existe mais. Se a razão da minha existência não existe mais. Como não vou chorar? Como uma mulher não vai chorar se o seu marido foi embora com outra mulher? Como? Como uma mãe não vai chorar vendo seu filho se drogando todos os dias na esquina? Como ela não vai chorar? Mas Jesus fala para aquela viúva: não chore. E Jesus fala para você hoje: não chore. Amém. Glória a Deus. Não chore. Mas esse não chore de Jesus não são apenas palavras de consolo. Não é apenas palavra de consolo que Jesus está falando. Esse não chore, o que Jesus está querendo dizer para ela é: limpe suas lágrimas para você ver bem o que eu vou fazer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia! Limpe suas lágrimas para você ver bem o que eu vou fazer nessa situação. Glorioso. Então Jesus fala hoje para você: não chore. Não chore, veja bem o que eu vou fazer. Apenas observe o que eu vou fazer. Amém? Apenas observe. Foi isso que Jesus falou para ele. E o versículo 14 fala assim: depois aproximou-se e tocou no caixão. Aproximou-se e tocou no caixão. Sabe o que Jesus fez? Jesus se contaminou. Porque na visão deles, uma pessoa que tocava em qualquer objeto de um morto
era uma pessoa imunda. E Jesus vai deliberadamente e se contamina. Jesus se contaminou por mim e por você. Amém. Oh, Senhor, obrigado. O Criador da vida se contaminou e morreu por nós. Amém. Oh, Jesus. Sabe por quê? Porque Ele quer que você esteja com Ele nos céus. Amém. Eu creio. Ele quer que você esteja lá com Ele. Aleluia. Então Jesus se torna impuro, conforme as leis dessa época aqui, para abençoar essa mulher. E Ele não se importou com isso. Sabe por que Ele não se importou? Sabe por quê? Porque Ele tinha algo maior para fazer. Amém. Oh, Ele não glória. se preocupou. Deus tem algo maior para fazer com você. Eu creio, Senhor. Obrigado, Deus. Coisas muito maiores. Glória a Deus. Deus tem para nós. Deus tem para você e para mim. A misericórdia e a compaixão, naquele momento, tomaram conta de Jesus. E então, Jesus faz algo que só Ele podia fazer. Só Ele poderia fazer. É interessante nesse texto que, na maioria dos relatos sobre cura, Jesus exige fé, não é? Amém. Amém. Aquela mulher que andava encurvada, e a grande maioria, os leprosos que Jesus curou, os cegos, os surdos, sempre tem a ideia de que Jesus está exigindo fé da pessoa. Mas aqui nesse texto, Jesus não exige fé da viúva. Muito menos do morto, né? Muito menos dele. Jesus não exige fé. Jesus, ele vai e ele se mistura com aquilo que está acontecendo com ela. Toca no caixão. Jesus, com as suas atitudes, ele está falando assim: olha, isso que te aconteceu agora também é meu. Amém. O que Jesus está falando e o que Jesus fala para mim e para você é que o seu problema não é mais só seu, Amém, Senhor. é dele também. Oh, glória. Não é só seu, é dele. Ele está tocando. Ele está tocando. Veja o que eu vou fazer. Jesus está falou para eles: veja o que eu vou fazer. Observem bem o que eu vou fazer. E o versículo 14, Jesus se aproximou, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. A mesma voz que há milhares e milhares de anos falou: haja luz e houve luz. Fala agora: jovem, levante-se. Amém. Glória a Deus. Deus desceu dos céus para dizer para aquele jovem: levante-se. A mesma voz que falou: haja luz e houve luz. A mesma voz que falou para aquele jovem: levante-se, fala para você hoje: levante-se da situação. Não permita que isso domine você. Levante-se, porque eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Deus vai fazer um milagre se nós simplesmente observarmos e dermos crédito ao que Ele fala na sua palavra. E aqui o versículo 15, que é o desfecho dessa história, fala que o jovem sentou-se e começou a conversar. Amém? Amém. E Jesus
falou para a mulher assim: eu não falei que não era para você chorar. Amém. Glória a Deus. A vida continuou. Amém. Amém? Deus quer fazer com que as coisas continuem na sua vida. Amém. Glória a Deus. Não permita. Obrigado, Senhor. Não ouça outra voz. Amém. A voz do Mestre diz: eu te dou vida. E vida em abundância. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu queria convidar você a ficar em pé hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria nesse momento orar com você. Eu queria orar com você nesse momento. Você que está aqui, que talvez esteja numa situação difícil, que só você sabe. Essa palavra veio para você. Essa palavra veio para você hoje. Jesus quer te dar vida. A vida que só Ele pode dar. Que só Ele pode fazer. O Curios está aqui. O Senhor da vida está aqui. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos. Aleluia. Sabe, às vezes a gente fica e desacredita de tudo, de todos. Mas o Senhor Jesus, assim como para essa viúva e para esse grupo de pessoas que estavam chorando, Jesus apenas falou para eles, através dos seus atos: observem o que eu vou fazer. Jesus fala para você hoje: observe o que eu vou fazer a partir de hoje com você. Amém? Eu queria orar com você. Se você tem algo que está acontecendo com você, que você quer colocar diante de Deus agora, eu queria que você desse um sinal para mim. Nós vamos orar. Alguém? Senhor, nós vamos orar com você. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta mais alto a mão. Mais alto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Paulinho? Paulinho? Amém. Glória a Deus. Mateus? Pode levantar sua mão. Nós vamos orar com você. Glória a Deus. Pedro? Digno de louvor, Kleber? digno de louvor. Amém. Dani? Dani? Bora, pô. Aleluia. Paulo? Cátia? Glória a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Nós queremos tocar em você. O Curios quer tocar em você. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Toque nessas pessoas agora. Em nome de Jesus.
Pai, na autoridade do nome de Jesus, aquele que é o Senhor da vida, nós ordenamos que todas as tentativas daquele que veio para matar, roubar e destruir, quer trazer sobre essas pessoas, nós ordenamos agora, porque toda autoridade o Senhor transferiu à tua igreja, Senhor, toda autoridade, nós ordenamos agora, saia em nome de Jesus, e que a vida do Senhor, do curioso, seja transferida agora em nome de Jesus. Todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, você não pode atuar na mente daqueles que têm a mente de Cristo. Não pode. Obrigado pela tua paz que reina nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo Glória a Deus. é o Senhor, Louvamos a ti, Senhor. poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Terminando. E o jovem sentou-se. Ele sentou-se. E começou a conversar. Como se nada tivesse acontecido. Continua a sua vida. Continua a sua vida. A vida de Deus está em você. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua profecia que veio hoje aqui, Senhor. Porque a tua palavra é a profecia. Obrigado, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia acompanhe o teu filho agora, os teus filhos agora, esta semana, Senhor, que eles realizem proezas, Pai, que eles realizem milagres, Senhor, ao impor as mãos sobre as pessoas, a declarar vida sobre as pessoas. Usa o teu povo, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor, onde eles estiverem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor da vida, Curios, Jesus Cristo. Glória a Deus.